Olá, amigo desbravador, Maranata. É muito bom estar aqui com vocês. Aqui quem fala é o Regional Rodrigo, da 15ª Região da Associação Catarinense. E a aula de hoje, a gente vai falar sobre planejamento e programa semanal do Clube de Desbravadores. Bom, quando a gente ouve a palavra planejamento, o que vem na sua mente? Segundo Roberto Correia, é um processo administrativo e sistemático para se atingir um objetivo proposto. Seguindo essa mesma linha, o pessoal que é da área acadêmica, que estuda muito na área da administração, e aqui eu cito o Pasquale, 2012, ele diz que é um processo de elaborar um plano, que é o documento escrito, e, portanto, planejamento é a execução, enquanto o plano é o resultado. A irmã White também fala sobre planejamento. Ela diz o seguinte, a ordem é a primeira lei do céu e toda escola, aqui a gente pode entender como clube, deve, a esse respeito, ser o modelo do céu. E Salomão também, lá na Bíblia, ele deixa um conselho muito importante sobre a questão de planejamento. Ele diz o seguinte lá em Provérbios 21, versículo 5, diz assim, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. O que eu quero dizer com isso? Você que é diretor de clube, diretor associado, você que está na direção do clube, você precisa entender que para fazer um bom planejamento, o primeiro passo é você olhar para frente. E aqui eu vou dar algumas dicas de como fazer um bom planejamento. Aliás, antes disso, eu queria fazer uma citação aqui de um livro muito conhecido que é Alice no País das Maravilhas e acompanhe comigo aqui essa fala. Diz assim, Alice ela pergunta para o gato, pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? E o gato responde, isso depende do lugar para onde você quer ir. E Alice diz assim, eu não sei para onde eu quero ir. E o gato termina com uma frase muito importante, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Se você é líder e se importa com o clube, a primeira coisa que você deve ter em mente é a visão do futuro, aquilo que você espera que o clube alcance naquele ano. E aqui eu vou dar as dicas, então, as orientações de como você pode fazer um bom planejamento. Primeiro de tudo, não planeje sozinho. Você tem uma equipe contigo e a ideia é você buscar o melhor de cada um, as ideias, as visões, os planos de cada um, juntar e fazer um ótimo planejamento. Então, envolva toda a direção do clube, desde o conselheiro, instrutor, capelão, diretores associados, secretário, tesoureiro e você, diretor. Segunda dica é compartilhe os seus sonhos com os liderados, porque quando você compartilha os seus sonhos e as pessoas elas entendem isso e elas conseguem enxergar nos seus olhos o brilho, isso muda totalmente ali a maneira de enxergar num planejamento ou a maneira das pessoas abraçarem essa causa. Então, compartilhe seus sonhos, suas ideias para o próximo ano. A terceira dica é a seguinte, defina seus objetivos e meta para o ano. Existe uma diferença muito grande entre objetivo e meta, apesar de que eles estão muito atrelados. Objetivo é algo macro, é algo que você olha de uma maneira mais geral. Por exemplo, muitos aí sonham ter sua casa própria. Então, eu posso colocar aqui, ter a casa própria é um objetivo. Agora, falando sobre metas, o que são as metas? São ali itens que são quantitativos, prazos, valores, quantidades. Então, você pode dizer assim, eu quero ter uma casa, é o meu objetivo, e a meta é até dia tal a gente conseguir X reais para dar entrada na casa. Depois eu ter tantos itens de materiais comprados para poder fazer a casa. Então, estou dando aqui de forma bem resumida para você entender o que são metas e objetivos. Estabeleçam objetivos e metas e com certeza você vai conseguir fazer um ótimo planejamento aí para o ano. A quarta dica diz respeito ao equilíbrio entre o físico, mental e espiritual. Isso é algo que o manual administrativo traz para nós. Não adianta eu ter um clube totalmente focado na parte física, fazer provas de corridas, caminhadas e outros exercícios ali e se esquecer do mental e espiritual. Também não adianta só focar no mental, porque vai acabar sendo enfadonho, como se fosse uma segunda escola.
E mesmo se aplica também para o espiritual, apesar de que o espiritual tem uma relevância muito grande. Se eu só atuar no espiritual, isso não vai ter uma eficácia para chamar as crianças. Então, também dê a sua importância para os três, físico, mental e espiritual. Tente criar um equilíbrio ali no planejamento. E a última regra, e essa regra aqui para planejamento é importante, organize e principalmente faça simples, mas faça bem feito. Não adianta aqui colocar objetivos mirabolantes, tipo assim, comprar um terreno para o clube, fazer uma sede, não que você não possa sonhar, mas planeje do mais simples e vá avançando conforme as possibilidades. Isso vai te fazer ter um planejamento de sucesso. Bom, agora o planejamento na prática, como é que a gente faz isso? Bom, simples. Primeiro de tudo, o diretor do clube, o líder ali, ele deve convocar a direção do clube para uma reunião de planejamento anual. É o primeiro passo. E beleza, agora, mas o que a gente vai fazer nessa reunião? Uma observação, né? Para essa reunião é importantíssimo o diretor ter o planejamento da divisão, da união, da sua associação e da região. Por quê? Porque todos esses planejamentos são as diretrizes da agenda do ano. Então, você não pode começar com o seu planejamento e depois querer encaixar o das outras instituições. Isso não vai dar certo. Talvez até dê certo, mas é mais fácil começar desse jeito que eu vou te falar. Então, assim, qual é normalmente o método que os diretores e os clubes fazem? Você pode pegar a agenda da associação e da região. Normalmente a da associação já tem as outras datas, e a da região também, já tem a da associação, da união, da divisão. E você pode usar esses planejamentos como base para o seu planejamento. E outra coisa importante, para você, por exemplo, não colocar ali um acampamento do clube junto com outro evento da igreja, a nível de associação, que vá chocar. Você pode também consultar a agenda da IAGE, que fica nos smartphones ali. Você pode, tanto na Play Store quanto no Google Play, você pode, aliás, tanto na Apple Store quanto no Google Play, você pode baixar essa agenda e ter acesso. Ou você pode pegar a agenda física, que todos os líderes recebem, e consultar essa agenda também. Para facilitar, eu te dou a seguinte dica. Você, como diretor, você pode pedir para a sua secretária já colocar essas datas importantes numa agenda nova. E daí, quando vocês forem se reunir para fazer essa reunião com a direção, você só encaixar ali as datas que tiverem disponíveis. Outra coisa importante é fazer o levantamento de quantos finais de semana estão disponíveis para você utilizar. Por exemplo, um ano possui mais ou menos 52 finais de semana. Se a gente desconsiderar janeiro e fevereiro, e até ali o final de dezembro, que alguns clubes terminam na metade, outros vão dezembro adentro, vão sobrar 42 finais de semana. Então, a pergunta que fica, quantos eu posso utilizar para as programações do meu clube? Essa é uma pergunta que você, diretor, tem que fazer e a direção também, tá bom? Bom, uma outra coisa que é importante é atentar-se a datas e programações já estabelecidas. Isso porque pode ocasionar choques e complicação. E a ideia é você já evitar esses problemas. Mesmo que passe por comissão, tudo mais, às vezes as pessoas não estão antenadas, tente já evitar esse tipo de problema. Aqui eu deixei algumas sugestões de datas e eventos que são de praxe, que já acontece todos os anos. Por exemplo aqui, Desbravador por um dia, normalmente acontece em março. Aí tem aqui esse treinamento que a gente está tendo aqui, que é o CTBD, que normalmente é em fevereiro ou em março, dependendo da associação. Outras datas importantes, treinamento de conselheiro, curso de capitão e secretário de unidade, desfile de 7 de setembro, que é lá em setembro, batismo da primavera, que é muito importante, o Dia Mundial dos Bravadores, que também é uma data que você sempre tem que deixar ali agendado, e é a data do clube, que o clube pode usar o espaço da igreja, é a data que é determinada pela divisão para você usar a igreja, então você tem essa permissão. Você pode aqui ver alguma data para trilha, não existe assim uma data, uma data praxe, um mês praxe, mas você pode já no início do ano ali
no início das atividades, já fazer uma trilha para começar bem o clube. Outras atividades aqui, né, acampamento, normalmente se faz 2 vezes ao ano, uma na metade, uma mais para o final. Quando não existe eventos grandes de associação, divisão e união, que é o Campuri, o tão esperado Campuri, você pode se programar para fazer um Campuni, que normalmente a região, o distrito ou até o clube mesmo pode organizar, tá bom? Só para deixar bem claro, a associação ela faz os Campuris de 2 a 2 anos, então normalmente intercala ali. A união é a cada 4 anos e a divisão a cada 5 anos. Cerimônia de admissão é importante fazer pelo menos 2 vezes no ano. Ali na metade, que foi depois do início das atividades, que os desbravadores já estão bem familiarizados com o clube, porque um dos requisitos é que o desbravador tenha pelo menos 2 meses de atuação no clube. Então, ali na metade do ano é o ideal. E mais para o final, que são aqueles outros desbravadores que vão começar a entrar e participar do clube. Investidura de classe especialidade, o ideal é que seja feita no final do ano, que é uma recompensa do desbravador, aquilo que ele fez o ano todo, se esforçou, se esmerou. Então, o ideal é que seja feito no final do ano. Mas existem casos aí que, às vezes, o desbravador não conseguiu terminar no ano anterior, você pode fazer uma investidura também na metade do ano. Isso não impossibilita, ou no próprio Dia Mundial do Desbravador. E o culto de encerramento e gratidão, que é um culto que você pode fazer na sua igreja local para poder envolver a igreja vê o trabalho do clube, vê como os jovens e as famílias são alcançados, porque esse é o momento onde você vai convidar pais, parentes, amigos do clube para estarem ali. Talvez esse pai, esse amigo nunca escutou nenhuma pregação e talvez nesse dia seja o único dia que a pessoa possa escutar. Bom, um outro tema importante que é o planejamento financeiro, né? Talvez nem todos deem a importância, mas é importante para poder se planejar e também passar esses custos para os pais, se o clube tiver condições, ver pessoas para poder ajudar o clube, padrinhos, a própria igreja, né, se planejar também. Então aqui eu coloquei um exemplo, tá? E interessante é que mesmo com todos esses custos daqui, que na verdade é uma tabela de exemplo, existe aqui alguns custos, vale salientar que esses valores são meramente ilustrativos, tá? Não vão se basear nesses valores para planejar o seu. Você tem que consultar seu regional, o departamento, para ter uma ideia aqui. Mas existem custos que não são evidentes. Por exemplo, alimentação, transporte. Vou dar um exemplo, Campuri que é o mais esperado do ano. A gente vê aqui, 135 inscrição, mas existem vários outros custos que estão envolvidos e às vezes não está ali visível. E aí você precisa se planejar para isso também. Um exemplo clássico também aqui, treinamento de conselheiros. Dependendo de onde for, os conselheiros vão precisar de transporte. Quem vai pagar? O clube? O conselheiro? Isso você, diretor, tem que ter em mente para já ter todas as respostas prontas ali. Outra dica também, depois, na verdade, que você já tem ali a agenda, já tem as datas, você precisa fazer o planejamento de classes e especialidade. E incluir isso nessas reuniões regulares e nos acampamentos. Porque lá nos acampamentos do clube, lá nas reuniões regulares, é onde vocês vão praticamente cumprir os requisitos. Eu coloquei aqui uma tabela, que é uma tabela que diz a quantidade de especialidades por classe que o desbravador pode fazer. Isso aqui é um dos materiais que existe na internet, existem vários outros. E daqui a pouco eu vou citar para vocês alguns materiais disponíveis neste curso aqui que nós estamos fazendo. E depois de tudo isso, planejamento financeiro, planejamento de atividade, depois disso você precisa necessariamente apresentar a comissão da sua igreja local e solicitar a aprovação desse planejamento. E muito importante, qualquer alteração que houver durante o ano, uma data que precisa ser alterada do acampamento, um evento que você precisou remanejar, você precisa novamente submeter à comissão da igreja para que eles aprovem essa alteração. E outra coisa mais importante ainda, sobre o seguro de vida. O seguro de vida ele só pode ser acionado se o planejamento, se aquela atividade que você fez, ela está registrada em ata. Vou dar um exemplo aqui, né? Um desbravador
caiu, quebrou a perna. Deus o livre que aconteça isso. Mas se acontecer, a primeira coisa que o seguro vai solicitar é qual é a ata da comissão que foi aprovado esse planejamento e essa saída. Então, é importantíssimo você passar o planejamento pela comissão da igreja. E aqui estão alguns documentos auxiliares que a gente vai disponibilizar para você poder acompanhar. O primeiro deles é 3 modelos de agenda / planejamento de atividades que você vai poder consultar de clubes aqui da Associação Catarinense, para você ter uma ideia, talvez pegar algum insight ali que o clube teve, tá bom? Um outro modelo de planejamento anual financeiro, também para você ter uma base ali de como proceder. Um modelo de planejamento de classe especialidades, esse aqui é muito importante porque os instrutores vão precisar disso para poder tocar esses assuntos ali no clube. E eu deixo também como referência o manual administrativo, da página 64 a 70. Agora aqui falando sobre programa do clube, eu vou deixar algumas orientações e vocês, na medida do possível, aí, vão poder seguir essas orientações e até complementar elas durante o dia a dia do clube. A primeira delas é que o programa do clube é basicamente a execução desse planejamento que vocês fizeram ali no módulo anterior. Então, você vai pegar aqui, dia tal vai ser uma reunião regular. Então, naquela reunião regular, o que a gente vai fazer? A programação do clube serve justamente para isso, para você ter uma ideia do que vai fazer naquela reunião, o que vai colocar, se vai fazer uma classe, outra, uma especialidade, outra, etc. Tá bom? Segunda orientação é que a direção do clube deve se reunir semanalmente para fazer essa programação do clube. Então, vamos supor que a tua reunião de clube seja a semana que vem. Então, nessa semana, você tem que reunir os seus membros da direção e ali verificar o que é mais adequado para aquela reunião, o que precisa ser cumprido, o que vocês podem colocar, para poder já deixar tudo organizado e chegar na semana que vem e só executar. Outra coisa muito importante, que muitos se esquecem, mas eu daria mais importância a isso até que a própria delegação de função, que é local e os materiais necessários. Não adianta nada fazer um baita de um programa e se esquecer, por exemplo, de material para uma especialidade. Eu vou citar aqui a especialidade de pipas, que precisa de vareta de bambu, precisa de linha, precisa de cola, tesoura, precisa de seda para fazer a pipa, sacola. Então, vamos supor que semana que vem eu preciso fazer essa especialidade. É muito importante ver esses materiais necessários. E outra coisa também, tirando esse mesmo exemplo da especialidade de pipas. Se eu estiver num local inapropriado, como é que eu vou poder mostrar para eles como é que solta uma pipa, como é que se empina? Vocês entenderam? Então, é muito importante verificar o local. Não só para esse exemplo que eu dei, mas como outros. Por exemplo, vai fazer uma especialidade de ordem unida. Precisa de um espaço amplo, um local, um chão firme para poder executar os comandos. Então, isso é muito importante. O foco do clube são 3. Classe bíblica, classes e especialidades. Esse é o principal programa do clube. Então, independente da reunião, essa aqui é a ordem de prioridade. Se você não conseguir fazer especialidade, faça a classe bíblica. Se você não conseguir fazer especialidade, faça a classe. Porque esse é o principal programa do clube. E outra dica também, tenha sempre um plano B. Pode ser que naquele dia alguém passe mal, não possa estar algum líder que você delegou para alguma função, algum instrutor. Então tenha em mente sempre uma outra alternativa. Vamos supor que a pessoa que ficou designada para trazer os materiais não conseguiu. Então você tem que ter um plano B, uma carta na manga para poder ali se organizar e continuar as atividades normalmente. E agora na prática, Como eu falei, sempre uma semana antes fazer uma reunião para poder ali ter uma ideia de quem vai ficar responsável pelos materiais, onde vai ser, o que cada um vai fazer. Então, isso é muito importante. Você sempre se programar com uma semana de antecedência. Existem também eventos, por exemplo, como uma admissão, uma investidura, que você vai precisar fazer uma reunião à parte para poder discutir os assuntos, saber a entrada, quem que vai ficar responsável pelas bandeiras,
se vai ter louvor, quem que vai pregar. Então, isso tudo é importante, tá? Então, eventos maiores, tente pegar um outro espaço para fazer. Isso aqui a gente está falando de programa semanal do clube. Aqui está um exemplo de programa. Esse exemplo aqui está lá no manual administrativo, depois eu vou citar a página. Mais importante, um horário sugestivo, sempre utilizar, na medida do possível, esse horário, né, das 9 às 11h30. Existem realidades, existem oportunidades diferentes para cada clube, então, que fique bem claro, cada clube deve adaptar a sua realidade. Se o clube prefere fazer às 8, faz às 8. Desde que tudo isso seja alinhado entre a direção, a igreja e os pais, é muito importante você definir e deixar bem claro isso, tá bom? Uma outra dica aqui, então, para o programa do clube na prática, atividades importantes e indispensáveis para a reunião regular. Vou dar algumas dicas aqui. Então, a primeira delas é a abertura. Sempre precisa de abertura, qualquer reunião. E o que inclui a abertura? A apresentação das unidades, então os capitães apresentam ao diretor ou ao oficial do dia, o hasteamento da bandeira barra aí nacional, então isso é muito importante. No material complementar a gente vai descrever mais ou menos ali como é que se faz esse hasteamento, como é que se procede. O hino, desbravadores e os ideais. Basicamente esse é o programa de abertura. Uma outra sugestão é a meditação fazer entre 5 a 10 minutos. Dependendo da pessoa que vier, pode até expandir um pouco mais o tempo, mas é importante logo de cara já fazer a meditação. E a classe bíblica. A classe bíblica é um dos principais programas do clube. Você tem que, se possível, fazer logo de cara. É claro que tem situações que não vai ser possível fazer logo de cara, mas aí você adapta. Só que a orientação é essa, faça logo de cara a classe bíblica, faça algo dinâmico, criativo, para que os desbravadores realmente se interessem. Bom, esse aqui também não menos importante, mas instrução de classe e especialidade. O ideal é que use aí de 40 a 50 minutos para poder passar uma boa classe, uma especialidade, cumprir os requisitos fielmente, não fazer de qualquer jeito. E normalmente divide-se o clube entre classes, aí você, como diretor, vai decidir quem vai ser instrutor, quem vai ser ali da respectiva classe e assim por diante. Então, algumas instruções elas podem ser, por exemplo, gerais. Você pode fazer ali com o clube todo e outras somente pela classe correspondente, tá bom? O cantinho da unidade, que é normalmente responsabilidade do conselheiro fazer, de 20 a 30 minutos. E, por fim, uma atividade recreativa ali para envolver, pode ser alguma atividade envolvendo balão d'água, claro, combinado previamente, alguma atividade de correr que seja mais dinâmica e eles gostem também dessa atividade, tá bom? Bom, outras dicas aqui, né? Uma coisa muito importante que gera disciplina é quando alguém chegar atrasado, você pode combinar entre o clube de essa pessoa ter que pedir permissão para entrar em forma, independente da atividade. Se ela chegou lá às 10 horas, 9 horas, etc., você pode pedir para ela pedir permissão para entrar em forma e assim ela vai entender que o clube não é algo de qualquer maneira, é uma coisa organizada, é um programa organizado e que as pessoas devem dar valor, tá bom? B. Adotar o momento de recado. Sempre ali no final, se possível, a secretária passar os recados do clube. Onde é que vai ser a próxima reunião, o que precisa levar e orientar os pais, tá bom? Outra coisa muito importante é não lavar a roupa suja na frente das crianças. Isso aqui é importantíssimo. Se você está executando o programa do clube, deixe para resolver isso naquelas reuniões semanais. E lá você aponta os erros, os acertos. Ali, no momento das atividades, concentre-se nas crianças. Não adianta tratar assuntos que não são pertinentes no momento. Bom, e a última dica aqui que eu deixo para vocês é pedir o feedback dos desbravadores. Às vezes o programa a gente faz com todo carinho, com todo o coração, mas quem é o termômetro do clube são os próprios desbravadores. Então você pode pegar um dia lá do ano, dar um papel para eles e dizer assim, ó, eu quero que vocês coloquem aí 3 coisas que vocês gostam e 3 coisas que vocês não gostam no clube. E daí eles vão dizer, e depois você vai pegar essas ideias ali e vai analisar se realmente procede ou não. E interessante é que você vai poder, através disso, aperfeiçoar o clube.
Porque às vezes vem uma ideia muito boa, às vezes vem algo que você não estava pensando, algo que a direção não conseguiu olhar. Então, isso é importante, deixar o desbravador falar também. E também colocar ali um espaço para que eles deem sugestões de melhoria do clube. Isso é importante. Alguns documentos que a gente vai deixar disponível é o modelo de programa semanal do clube, tá bom? Ideias criativas para o Clube Desbravadores, é um documento ali com várias ideias que você vai poder utilizar no seu clube. E o manual administrativo, a página 70, ele deixa bem claro ali um exemplo de programa semanal que você pode utilizar no seu clube. Espero que vocês tenham feito um bom proveito dessa palestra e tenho certeza que você vai conseguir fazer um bom planejamento com essas dicas e uma boa programação semanal do seu clube. Até mais!